ele tentou marcar uma consulta, também não tinha médico. Ou seja, lá no posto de saúde não tinha médico, não tinha remédio. E quando perguntaram, aí ele perguntou, e quando é que vai ter remédio? Quando é que vai chegar o medicamento? Aí ele foi informado no posto que também não tem previsão. Não tem médico, não tem remédio e agora também não tem previsão. Não tem previsão para nada. É a questão, é a burocracia. Tudo acaba na zorra da chatice dessa burocracia. É a burocracia, Gabiru, é a burocracia. Dentro da administração pública é que retarda um pouco o processo. Terezinha! E, infelizmente, a burocracia é que retarda um pouco o processo. Gabiru, eu quero mandar um abraço pra Jaqueline Pimentel, que tá nos ouvindo lá na hora. Minha amiga Jaque tá nos ouvindo. Beijaço, Jaque. A Osana, a Célio Bremer, que tá ouvindo a gente lá no Miramar. Um abraço a todos vocês aí. Eu quero mandar um abraço também pra Murilo Guedes, tá ouvindo a gente. Na Rua 12, no fundo do Mirante, continua entregue as traças. Sem asfalto, o lixo tomando conta da rua. Tá certo, tá dito aqui. Gabiru, a pergunta que fizeram aqui pra mim, aqui no WhatsApp. O que perguntaram? Uba e Gabiru. Sim. Na sua opinião, quem faz Porto Seguro sofrer mais? O Pablo do Arrocha ou o Cláudio Agulhão? Minha Nossa Senhora do Céu. Me acode aí, Gabiru. Essa eu vou transferir a resposta pro ouvinte. Essa eu prefiro não responder. Quem é que tá causando mais sofrência na cidade? É Pablo do Arrocha ou o pessoal da agulhagem? Agora, por falar em sofrência, olha só. Eu vou postar hoje no vídeo, 2 vídeos. Vou postar hoje no Facebook. Não vou postar agora porque eles vieram meio de cabeça pra baixo. Eu tenho que mandar arrumar pra poder eles ficarem normalzinho pra pessoa não ver de cabeça pra baixo no Facebook. Muito bem. Mas é o seguinte, Gabiru, eu recebi 2 vídeos lá da UPA. Sim. A UPA do Baianão. Gabiru, na chuva, sem exagero, chovia mais dentro do que fora. Gabiru, as salas todas inundadas. Médicos, enfermeiros, todo mundo correndo para se proteger da chuva dentro da UPA. Paciente sendo deslocado de um lugar para o outro que está chovendo no corredor, chovendo na sala do raio-x, tudo inundando, Gabiru. Não é possível uma obra nova, uma obra recém-construída e desse jeito chovendo mais dentro do que fora. E você não tá falando isso no sentido figurado, não. De verdade! Quem for ver, eu vi o vídeo, você me mostrou mais cedo, o vídeo realmente é impressionante. Eu vou postar no Facebook. É um absurdo escalafobético o que está acontecendo na UPA. Eu vou pedir um amigo meu pra tentar virar ele, que ele ficou de cabeça pra baixo. Fácil. Pra Muito poder bem. postar lá, pra não ficar de cabeça pra baixo, que eu não sei mexer com esses recursos de botar o trem pra cima e pra baixo, eu não sei mexer com isso, não. Mas aí, Gabiru, eu vou tentar organizar pra poder mandar. O vídeo veio de cabeça pra baixo, deve ser o efeito da chuva. É tanta chuva, tanta água, que até o vídeo saiu de cabeça pra baixo. Gabiru, mas é água demais, derramando do teto da UPA do Baianão. Em todas as salas, inclusive me parece que até na sala do raio-x. No raio-x também. Gabiru, no vídeo você vê aquela corrida, médico correndo, enfermeiro correndo, todo mundo tirando o pessoal. Corredores cheios de balde, criança chorando. Né? Uma confusão tremenda. E eu recebi esse vídeo e eu vou postar no Facebook. É evidentemente que esse vídeo eu não vou dizer de quem foi a autoria, porque as pessoas têm medo de perseguição. Muito Mas bem. aí, se alguém perguntar, pode dizer que foi minha. Eu que fiz. Pronto. Eu que gravei. Você foi lá e fez, e pronto. Não fui eu, mas tá foi resolvido. Fica sendo a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora foi você que fez o vídeo, Uba. Gabiru, esta semana Porto Seguro foi motivo de notícia bombástica, de notícia que rendeu mídia regional, estadual e nacional, que foi a prisão do vereador Geraldo Contador. O vereador que faz parte da bancada da prefeita, que apoia a prefeita, que sustenta o governo da prefeita, foi preso e acusado de cometer crimes contra a Previdência Social. E a Polícia Federal não só prendeu o Geraldo Contador, mas prenderam outros contadores de Itabela, de Prado, Teixeira de Freitas, Itamaraju. Inclusive, tem um outro contador
lá de Itamaraju, que é irmão, inclusive, do Geraldo Contador. Gabiru, longe de mim de fazer qualquer julgamento. Eu não quero fazer qualquer julgamento. Veio aqui na rádio agora há pouco, a Marisa, parece que é irmã de Geraldo Contador, veio aqui argumentar, pedindo inclusive um espaço na rádio para poder defender o irmão. Certamente amanhã ela vai participar do programa de Tarcísio, vai fazer a defesa do irmão. Aqui é um espaço democrático e aberto a todos. Agora, é grave. É uma situação grave. O Geraldo Contador foi preso, conduzido ao presídio de Teixeira de Freitas, com a acusação de que havia, os jornais falam nisso, empresas sendo montadas para fraudar o INSS, para poder registrar funcionários, garantir tempos, carteira assinada, para poder aposentar, seguro-desemprego, e de que Geraldo estaria praticando esses crimes, ele e outros contadores do Extremo Sul. Parece que foram 17 contadores presos. E Geraldo Contador foi nessa leva. É o único que tem mandato. Inclusive a senadora Lídice da Mata, que controla o partido que Geraldo Contador é filiado, já deu, está suspendendo ele do partido, possivelmente será expulso do partido, porque ele, segundo ela, o partido não tem nada a ver com isso. Isso é verdade, o partido não tem nada a ver com um crime de ordem da Previdência Social, que é a prática da profissão dele, de contador. Então, a senadora já anunciou aí na imprensa de que afastamento dele do partido. Eu gostaria até que a senadora tivesse o mesmo cuidado que teve aí de avisar que ia afastar dos quadros do partido o vereador acusado, né, de cometer crimes contra a Previdência Social, se ela tivesse também essa mesma postura diante também do tão falado crime dos professores, e aí ela não fez absolutamente nada. Né? Mas agora e também é bom a gente lembrar, né, Uba, que o Edésio, né, que foi acusado da morte dos professores, ele também era filiado ao PSB. A história do PSB aqui em Porto Seguro não está sendo uma história gloriosa, ao contrário. Pelo contrário. E aí, Gabiru, o vereador Geraldo Contador está preso ainda. Segundo a Marisa, os advogados estão entrando aí com algumas procedimentos, estão recorrendo para poder tirá-lo da cadeia. Agora, isso criou aqui em Porto Seguro um questionamento. Primeiro questionamento. O Geraldo será condenado? Se ele for condenado, ele fica inelegível. Ele não pode ser candidato. Se Geraldo for condenado, ele perde o mandato de vereador? Se a prisão demorar mais do que 3 ou 4 sessões, que o regimento parece que prevê 3 ou 4 sessões seguidas, dá posse ao suplente, que é Sandi? Esses questionamentos todos que a cidade está fazendo vai depender muito do desdobramento de como vai funcionar isso. Dessa operação, exatamente. Esse desdobramento, Gabiru, por exemplo, o regimento fala, parece que tem perda de mandato, tantas faltas seguidas sem justificativa. Nesse caso, o vereador ser preso é uma justificativa para faltar sessões? São questionamentos jurídicos que precisam ser respondidos. Como fica, né, a representação desse vereador? Que a Câmara está com um vereador a menos. Está com um vereador a menos. E aí, como é que ele pode representar parte da população de Porto Seguro, lá estando ele num presídio de Teixeira de Freitas? Fica um pouco incompreensível. E este questionamento, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Hélio Brasil, talvez tenha até que fazer uma nota pública para explicar qual é o procedimento que a Câmara vai adotar. Se a Câmara vai aguardar mais 2 ou 3 sessões para convocar o suplente, ou se Geraldo será libertado nos próximos dias e retomará as suas ações na Câmara de Vereadores. Quais são os procedimentos necessários para que possa, né, a população ficar sabendo de como será a representatividade, porque tem um vereador a menos, né? Então, nesse caso,
Não só o Geraldo Contador precisa dar esclarecimentos à sociedade, se essas denúncias têm fundamento ou não têm fundamento, se a Polícia Federal está investigando casos pretéritos, lá casos antigos e que deu esse desdobramento, se realmente tem implicações dele ou não. Nós estamos aqui todos ansiosos para saber os fatos. O que nós temos são informações, temos aí até a cópia do mandado de prisão, temos até cópia das ações que foram protocoladas aí, mas não temos, efetivamente, acesso aos autos, né, do inquérito, saber o que gerou esse pedido de prisão. A delegada que aparece nas entrevistas, que está conduzindo esse processo investigatório, ela deu aí algumas declarações à imprensa falando de que é um crime contra a Previdência Social, também o seguro-desemprego. Então, se a polícia já tem algum tempo fazendo essa investigação, é possível que tenha dados importantes que levam a configurar e até que o juiz decrete a prisão dessas pessoas. A princípio, Uba, até onde nós conseguimos apurar, o vereador, ele está sendo acusado de estelionato, ele está sendo acusado de falsidade ideológica, ele está sendo acusado de formação de quadrilha. E estelionato qualificado também. Estelionato qualificado. E caso ele venha a ser condenado, a pena dele pode chegar a 18 anos de prisão. Então, é uma situação em que Porto Seguro, de repente, se vê um vereador com umas acusações pesadas, acusações graves. Agora, nós não podemos aqui antecipar, como você já disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Esse é o papel do juiz, aí cada macaco no seu galho. Agora, que as acusações que pesam sobre o vereador Geraldo Contador são acusações graves, são. São acusações pesadas, são. E ele vai ter que responder. Olha, Gabiru, e acho até que a Câmara de Vereadores aí é fazer aí esse apelo ao presidente Hélio Brasil para que ele se manifeste. Porque, de fato, é um dos membros da Câmara. O que já deveria ter acontecido, né? Exatamente. O que já deveria ter acontecido. Que ele se manifeste, qual o procedimento que a Câmara vai adotar, se vai aguardar mais o que o regimento prevê, né, em relação a casos como esse. Se vai chamar o suplente, se não vai chamar o suplente. Sandi, que é o suplente aí, pode assumir a qualquer momento a Câmara de Vereadores, né? Então, isso tudo tem que ser explicado. E como a Câmara dos Vereadores é uma instituição pública, é um poder, né, que deve satisfações à sociedade, é necessário que a Câmara de Vereadores, através do seu presidente ou através da sua assessoria jurídica, possa se manifestar qual será o comportamento da Câmara de Vereadores diante desse quadro tão grave que foi a prisão de um dos seus membros. A prisão o Geraldo Contador é uma coisa que envolve a Câmara. Por mais que os crimes que atribuídos a eles não tenham ligação direta com a Câmara de Vereadores, mas ele é um membro da Câmara. E a Câmara tem que dar uma nota tentando explicar qual será o procedimento adotado. Se vai afastá-lo do quadro, se vai chamar o suplente, se vai esperar se ele vai ter liberdade nos próximos dias, se ele vai responder em liberdade, a gente ainda não sabe. Agora, o presidente da Câmara precisa mostrar, né, qual será o posicionamento da Câmara daqui para frente. Até mesmo porque é um poder. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo que foi, de alguma forma, atingido. E o membro foi, exatamente. E é preciso que a Câmara se manifeste diante desta ação que chocou todo mundo, Gabiru. Veio aqui um avião da Polícia Federal. Pousou em Porto Seguro, fez uma operação, amanheceu na sexta-feira, foi quinta-feira, se eu não me engano, na porta da casa do senhor Geraldo Contador, apreendeu documentos, levou ele detido. Então, é prisão preventiva, não foi nem temporária, prisão preventiva. Não tem tempo determinado para ele ser libertado. Então, a situação é a situação. Envolveu, segundo dados, mais de 100 policiais federais estavam envolvidos nessa operação, fora uma quantidade de auditores da Receita, da Previdência Social. Uma operação que envolveu aí 150, em torno de 150 pessoas, policiais, né, e auditores. Além da delegada fiscais, que fez aí esse trabalho importante. Exatamente. Né? Então, aqui eu quero fazer
noticiar esse fato, a cidade toda já está sabendo disso, mas aqui eu não quero, e você também não deve, né, fazer julgamentos antecipados. Mas que é grave, é grave. Que a Câmara de Vereadores precisa fazer uma nota pública explicando quais serão os passos daqui para frente, precisa. O vereador Hélio Brasil, presidente da Câmara, tem que posicionar a sociedade, a cidade, quais serão os procedimentos adotados. Se vai chamar o suplente, se Sandi compra o terno ou não, né? Se ele vai tomar posse ou não, se vai aguardar as outras sessões que ele ainda tem direito de faltar ou não, se ele vai continuar preso ou não. A Câmara precisa dar um esclarecimento. E acho que, se tratando de um poder importante como o Poder Legislativo, é necessário que posicione a sociedade quais serão os procedimentos que o Poder Legislativo adotará em relação a um vereador preso, acusado de ter cometido crimes contra contra a Previdência Social. E, o Baldino, é importante a gente destacar que o vereador Dilmo Santiago, na sessão da quinta-feira, ele pediu a cassação do mandato do vereador Geraldo Contador por falta de sessões na Câmara. O vereador estava vivendo um verdadeiro inferno astral, porque na quinta-feira o vereador pediu a cassação do seu mandato. Porque, segundo o vereador Dilmo Santiago, o Geraldo Contador, ele chega na Câmara, assina a presença e vai embora. Ele não participa das sessões. E isso, quem acusa é o vereador Dilmo Santiago. E ele foi pedido a cassação do mandato dele na quinta. Na sexta-feira, a Polícia Federal acordou o cara de madrugada. E Dilmo Santiago é do mesmo partido, do PSB. E ele que denuncia, inclusive, o colega de partido de ser um gazeteiro, como a gente chama na Câmara dos Deputados. Exatamente. Na Câmara dos Deputados, o deputado que não vai para sessões, o pessoal chama de gazeteiro. Perfeito. Né? Então, o Dilmo Santiago acusou o Geraldo Contador de ser gazeteiro, que ele só vai lá, assina a presença e vai embora. A prefeita de Porto Seguro, quando era deputada, era uma famosa gazeteira. Que não ia lá. Nunca aparecia na Câmara, apareceu lá 1 ou 2 vezes. Me parece que foi a deputada mais faltosa, que mais faltou às sessões quando era deputada. Ela estava ocupada. Estava ocupada, roupa, certamente, tinha muitos agulhões a serem degustados, Uba! Gabiru, agora, olha só o que acabou de chegar. Olha só o que acabou de chegar. Manda! Uba, comenta aí. Sim. Mamografia pelo SUS só a partir de 50 anos e será feita de 2 em 2 anos. Me acorde aí, Gabiru. Quando a gente acha que não tem como piorar, aí é que piora mesmo. Piora de vez. Gabiru, a mamografia feita pelo SUS só a partir dos 50 anos. E será de 2 em 2 anos. Exatamente. Acredite se quiser. Uma nova medida do governo da Dilma, do governo federal, que também anunciou essa semana, Uba, que o IBGE não fará a contagem da população esse ano por falta de verba. A última contagem que foi feita da população foi em 2010. Agora, o IBGE deveria recomeçar a contagem de 2016, mas não vai ser feita. Não será feita a contagem da população brasileira esse ano, porque o IBGE, o governo federal, está alegando que o IBGE não tem verba. Não tem verba para fazer a contagem da população. E nós sabemos... O dinheiro, o Petrolão levou tudo, Levou tudo. É para tapar o buraco da roubalheira, da ladruagem do Petrolão, nem a população vai ser mais contada. E agora vai pagar mais caro pelo remédio. Você, Uba, você sabe disso, você foi prefeito de Porto Seguro e sabe muito bem que o fundo de participação dos municípios... É baseado na população. Ele é baseado na população, é de acordo com a quantidade de pessoas que moram naquele município que é feito o repasse do fundo de participação. Então agora vai ser feito aí a migué, vai ser feito a Lavonte, não vai ser mais de qualquer jeito. A lá PT. A lá PT. Gabiru, olha aqui. Uba, a cidade já está infestada de ratazana do PT, PSB, agora do PSD.
E agora vai ficar mais grave com tanto lixo na cidade. Tá certo, o bicho aqui tá retado. Tá danado, tá danado. Uba, meu filho hoje foi à tarde na escola e não teve aula porque tinha sido morta uma aluna na escola Hanna do Baianão. Mas será que essa criança morreu, foi de morte natural ou foi assassinada? A gente não tem essa notícia aqui. Não tem informação, né? Mandaram aqui essa mensagem agora. A Polícia Federal não ia levar ninguém preso se não tivesse algum fundamento. Tá certo, tá aqui, mandada a mensagem aqui. Vi um avião de Brasília com cerca de 100 policiais para desenvolver uma operação que, na verdade, esses municípios do extremo sul da Bahia, o Baldini, é importante a gente lembrar também que a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, também houve prisões nessa operação chamada Operação Pacioli. Gabiru, olha aqui. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa lá do Arraial da Ajuda. Manda uma série de fotografias internas dentro de um ônibus escolar. Pede para não divulgar as fotos, porque não tem autorização dos pais. Mandou apenas para meu conhecimento. Sim. Um ônibus escolar com crianças empilhadas, praticamente uma em cima da outra. E aí ela diz o seguinte: superlotação em ônibus escolares no Arraial da Ajuda. Rota Vilas do Arraial. Sim. Não há mais espaço para levar ninguém. Gostaria que você denunciasse em seu programa. As fotos foram tiradas hoje, mas não divulgue porque não tem autorização dos pais. Tá certo, aqui não tem autorização, aqui é só para efeito de informação e de cobrança de quem é responsável pelo setor de transporte. O perigo disso aí, Uba, é Dona Terezinha, a exterminadora da educação, e a prefeita, a destruidora do futuro. O perigo disso aí é eles mandarem suspender o transporte, como fizeram aqui no Mercado Modelo. Os pais estavam reclamando que o transporte estava muito lotado, eles mandaram tirar o transporte. O perigo desse caso do Arraial da Ajuda acontecer algo parecido. Ela simplesmente mandar tirar. E hoje lá os caminhões de lixo estão sem óleo diesel. Uba, não me identifique, mas gostaria que você fizesse uma reclamação porque moro na rua